Hoje, quando falamos de igreja, muita coisa passa pela nossa mente, desde locais mais simples, que a gente geralmente encontra em ambientes periféricos, onde facilmente poderia ser uma garagem, mas foi aberta uma igreja, ou então lugares mais caricatos, como aquela We Are Reino de Balneário Camboriú, ou a Lagoinha de Alphaville aqui em São Paulo. E o que eu quero tratar nesse vídeo é o risco iminente que uma igreja tem de se transformar em um tipo de clube social, um lugar onde as pessoas vão porque elas gostam do ambiente, gostam da estrutura do ambiente, gostam de como aquele ambiente se torna um tipo de cultura underground que vai fazer parte da sua rotina. E aos poucos, em 2025, não é tão difícil achar lugares que já estão assim. A igreja, que deveria ser um lugar primariamente da comunhão e da Assembleia dos Santos, se torna mais um rolê maneiro para fazer entre sexta e domingo. E inicialmente isso não é culpa de quem consome esse tipo de lugar, e eu usei a palavra consumir de forma totalmente consciente, porque geralmente é isso que acontece. Existem eventos, existem subgrupos que são formados dentro dessas igrejas, onde os sacramentos e algo que deveria ser um culto racional, consciente e direcionado a Deus, e de pessoas que, ao invés de serem ensinadas no temor do Senhor, recebem um tipo de conteúdo de consumo direcionado, até porque essas pessoas pagaram pelo entretenimento através dos dízimos e das ofertas, ou até mesmo através de um ticket antecipado que a pessoa teve que comprar para participar. E eu não ficaria surpreso se você que está me ouvindo acha que eu sou alguém que só quero ditar regras e que acha que o ambiente da igreja tem que ser um tipo de lamúria e lamentação. Mas não é nada disso. Infelizmente, no contexto de igreja, principalmente se tratando do Brasil, é comum você esbarrar em ambientes que não conseguem administrar a postura de como lidar com a cultura desse tempo e ainda assim não se abster da doxologia e do temor e da reverência que devemos ter quando estamos falando das coisas de Deus. Então, ou vira um ambiente extremamente caricato, sectário, que não consegue comunicar com a sua comunidade, ou se torna um ambiente onde as lideranças ficam tão bitoladas em querer comunicar, principalmente com a juventude desse tempo, que aí tem hora que nem dá para discordar de algumas críticas dos nossos queridos católicos romanos, né? E isso acontece porque tanto o ambiente que se torna sectário quanto o ambiente que acaba sendo liberal demais, em algum ponto passa a desconsiderar os ensinamentos da Bíblia como um todo e acaba se apegando a recortes, e aí ou a igreja em específico começa a criar dogma em cima de dogma, que acaba se tornando um tipo de Bíblia 2, e quando o problema não é o excesso de dogma, a igreja fica tão aberta e vulnerável às variações culturais do nosso tempo, que daqui a pouco só falta ter uma pista de skate em cima do palanque, igual tinha nos shows do Charlie Brown Jr. E depois de todo esse preâmbulo, eu gostaria de me direcionar a você que talvez seja membro de alguma igreja, no caso uma igreja protestante, né, e não católica romana, que já tem um esquema mais formatado e etc. Tome muito cuidado para que você não transforme o fato de ir e estar ligado a uma comunidade específica apenas como uma extensão da sua personalidade, onde a igreja comunica com tudo que você entende que é legal, que é bom, que faz sentido, e que você entenda que a igreja em si não pode ser só a sua reunião de quarta, de domingo, de sábado, não sei, porque cada lugar tem um dia específico. Porque se a sua igreja não é um lugar que te lembra constantemente que a igreja é um lugar onde as pessoas que frequentam elas se rendem ao senhorio de Jesus, tanto naquele culto dominical que dura 2, 3 horas, quanto um lugar que precisa sim se comunicar com a cultura, com a sociedade do tempo presente, mas que não pode se sujeitar aos modismos da mesma. Porque se você quer ser um verdadeiro seguidor de Jesus nessa terra, você tem que ser o que Deus sempre quis que você fosse. E isso significa se abdicar de todas as convicções de mundo que a gente tem, seja no âmbito político, ideológico, enfim, qualquer que seja. Então, se a sua igreja só se importa com dinheiro, fama e status, você não está numa igreja, você está num clube social, pô, que você paga a assinatura mensal. Porque uma igreja que só se preocupa com dogma religioso, só tem um monte de regra, porque nesses contextos parece que é um conjunto de regras que se torna o penhor da salvação da pessoa e não o sacrifício de Jesus. Ou se a sua igreja só sabe falar de dinheiro e status social, nesses contextos não existe Deus e Jesus nem está lá. Jesus nem conhece. A igreja precisa ser um ambiente que te lembra constantemente que a salvação é mediante a fé no sacrifício de Cristo e que através dessa nova vida que a gente ganhou através de Cristo, a gente não precisa se preocupar com questões tão efêmeras quanto tatuagem ou bebida alcoólica, porque nesses ambientes onde o temor do Senhor é o princípio da sabedoria,
Quem vai direcionar em tudo que é bom e tudo que é mal é o Espírito de Deus, e a gente não precisa ficar criando um conjunto de leis e dogmas para poder falar o que pode ou o que não pode. Porque igrejas que são baseadas em ditar o que pode ou o que não pode, ou que parece mais um shopping center e um podcast de coach de sucesso, você, meu caro, minha cara, está afiliado a um clube social onde a assinatura mensal se chama dízimo. Seja alguém ativo na sua comunidade, que quando a glória estiver sendo dada ao único que é devido, que é Jesus Cristo, você assina embaixo, e que também seja como um ferro que afia ferro caso algo precise ser corrigido. E eu também dedico esse vídeo a pessoas que simplesmente não conseguem parar em uma determinada comunidade porque foram magoadas em algum sentido ou porque não gosta de alguma característica específica da igreja. Toma cuidado, porque às vezes o problema está sim na igreja, mas também existe uma grande possibilidade de ter um problema também com você ou só com você. O meu muito obrigado para quem assistiu até aqui. Talvez tenham outros vídeos que possam te interessar, mas por esse vídeo é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.